Soltou, para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, né? E o Flamengo pode perder um jogador sim, tá? Trata-se do Vitor Hugo, jogador que despertou o interesse do Santos, que agora é treinado por Juan Pablo Vojvoda, e este interesse seria por empréstimo, isso aí já trazido pelo GE, e eu confirmei essa informação. De fato, o Santos chegou no Flamengo, o Alexandre Matos, via Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Santos, para levar, ou tentar levar por empréstimo o Vitor Hugo, né? Vamos lá, vamos por partes. O Flamengo, para mim, tem que tomar um enorme cuidado se negociar com o Santos pela questão financeira. O Santos é um clube que está encalacrado em dívidas, então tem que tomar muito cuidado para não acontecer o que aconteceu com o Thiago Maia. Essa é a primeira questão. Eu acho mais importante de tudo. Isso é a primeira questão nessa história toda. 2, Vitor Hugo é um jogador que não vem tendo oportunidade no Flamengo, e o próprio Felipe Luiz acredita que ele vai render mais jogando pelo lado direito. Não é um ponta direita, tá? Pelo lado direito do meio de campo, na posição em que atuam Plata, Luiz Araújo. Então, um jogador, claro, que não vai ter muito espaço com a camisa do Flamengo. Então, de repente, para ele ser um movimento interessante ir para o Santos. Agora, tem que haver uma contrapartida financeira nessa história. Não adianta chegar lá e falar, não, toma de graça o jogador. Como seria negociado ele com o Famalicão de Portugal? Ele ia ser doado ao Famalicão para depois o Flamengo faturar 50% numa negociação futura. Isso é um absurdo, né? Então, quando a gente fala aqui que tem que elogiar o José Boto e tem que criticar também, essa é uma crítica que eu faço a ele, né? Seria uma negociação absurda, e pela repercussão, essa negociação acabou não indo adiante, né? O que fazia todo sentido que ela não fosse adiante, né? Melhor dizendo, porque seria uma coisa ridícula essa negociação do Vitor Hugo. Então, se rolar uma negociação com o Santos, tem de haver uma contrapartida financeira nessa história. Claramente tem de haver uma contrapartida financeira, tá? Para que o Flamengo não seja prejudicado, né? Agora, o Santos tem como fazer contrapartida financeira? Não sei. E aí o Flamengo poderia entrar, não vai acontecer isso. Eu falar, beleza, você quer o Vitor Hugo aí? Dá o laser, então. O cara fala, o quê? Mas é assim que funciona. Então não interessa, não. O Flamengo está numa posição, gente, que ele não precisa negociar jogador. O Flamengo já bateu, inclusive, as metas, e muito, de longe, bateu as metas de negociação de jogadores em 2025. Não bastasse isso, o Flamengo vive o melhor momento financeiro da sua história, né? Só não para de crescer, vai bater aí, muito provavelmente, 2 bi de faturamento em 2025. Então, sabe, não entra nessa, não. Não entra nessa história de que o Flamengo tem que vender jogador, de que o Flamengo não pode ter uma seleção. Claro que pode ter sim, porque fez por onde, se organizou financeiramente para isso, sabe? Então, pode sim. Não entra nessa história, não. E aí, ao mesmo tempo, passa pelo poder de barganha para negociação de jogadores. Se o Santos não apresentar aquilo que o Flamengo quer, o Flamengo não vai abrir mão de jogador, não. Mas Bernardo é um jogador que não tem muito espaço no Flamengo. Cara, quem pode falar sobre o futuro? Vai que um dia o Flamengo precisa colocar um time, sei lá, misto no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso não vai acontecer. E precisa o Vitor Hugo jogar. E aí, faz o quê? Vai lá no Santos, bater na porta do Santos e falar, pô, me devolve. Os caras não vão devolver. Mas não pode perder a oportunidade de ganhar um dinheiro com o Vitor Hugo. Repito, o Flamengo não precisa ganhar dinheiro com o jogador nesse momento. Então, muita calma nessa hora. Né? Então, assim, se o Santos quer levar o jogador do Flamengo, beleza, que chegue com uma boa proposta e que seja uma oferta convincente. É muito provável, eu não conversei com o staff do jogador, então estou dando uma opinião aqui, não é informação, mas é muito provável que o Vitor Hugo queira, de fato, sair do Flamengo para jogar no Santos, porque ele vai ter mais espaço lá. Embora não sei se chegue para ser titular absoluto do time do Juan Pablo Vojvoda, tá? Porque, vamos lá, o centroavante lá tem 2.
tem o Tiquinho Soares e o David Washington, tem o Roleiser jogando na meia direita, tem Barreal na meia esquerda, o Guilherme, tem vários volantes, inclusive o Ilharão tá lá, né? Vive machucado, mas tá lá. Tem o Neymar também, que, enfim, não vai sair do time titular do Santos de jeito nenhum, porque o Santos abriu tudo para o Neymar, né? Absolutamente tudo para o Neymar. Então é óbvio que ele não vai ser um jogador reserva do time do Santos, ele não aceitaria essa condição. Como se tivesse que aceitar, né? Alguma coisa, como se ele tivesse hoje numa posição que vai falar, não, eu sou indiscutivelmente titular, e eu acho que vai ser convocado para a Seleção Brasileira na segunda-feira, tá, pessoal? Eu acho que ele vai ser convocado para a Seleção Brasileira na próxima segunda-feira, sim. O que seria um absurdo, que será um absurdo, né? Porque o Ancelotti, aí entra uma decepção também com o Carlo Ancelotti, né? Que é um cara que poderia chegar ao futebol brasileiro, a seleção olhando o jogador de cima para baixo, né? Mas não, já se submeteu rapidinho ao chamado sistema, né, do futebol brasileiro, que passa por Neymar, passa pelo Neymar pai, enfim, é uma esculhambação. E para ser bem honesto, eu não tô nem aí para a seleção. O que eu tô preocupado é com o fato de que o Ancelotti pode prejudicar o time do Flamengo nesta segunda-feira na divulgação da lista, sabe? Eu acho que não só pode, como ele vai prejudicar o Flamengo. Não deliberadamente, porque ele queira, não é isso. Mas porque ele vai tirar jogadores do Flamengo. Ele vai tirar jogadores do Flamengo. Ele vai convocar gente que, porra, vai fazer falta, pode se machucar. Ele vai chamar Léo Pereira e tal, ele vai fazer uma lista até diferente nessa história. Ele vai chamar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro para fazer teste e tal. E aí tem um problema, né, cara? Vai jogar lá na altitude de El Alto, na Bolívia, 4.100 metros, sabe? Então vai levar jogador para altitude, o cara vai se desgastar pra caramba. Ah, Bernardo, por que jogador não recusa a convocação? O jogador não recusa a convocação porque jogador adora, tem um fetiche em jogar na seleção brasileira. É simples assim, cara. Os caras gostam. Não é só na seleção brasileira, não é na seleção da Argentina. Os caras têm outra relação também com a seleção lá e tal. Então não é uma coisa, sabe, não vou porque eu vou pensar em primeiro lugar no clube. Eu nunca vi jogador nenhum fazer isso. E isso não vai acontecer com essa safra de jogadores do Flamengo. Não estou falando aqui que eles não amem o clube, é uma coisa muito relativa também. Que eles não gostem de jogar pelo clube, não é isso. Mas a prioridade para mim no jogador teria de ser o clube, jamais a seleção. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.